Nessa questão temos o seguinte, pessoal, olha só. A figura apresenta uma foto do ícone do Wi-Fi, constituído de 4 elementos não conexos. Ó, os 4 elementos, esse e esse, certo? Que está pintado em vários pontos do calçadão da praia de Ponta Verde, em Maceió. Se a prefeitura decidir pintar os ícones com as cores da bandeira de Alagoas, que tem as seguintes cores, ó, branca, azul e vermelha, de modo que a cor repetida pinte 2 elementos contíguos, quantos exemplares desses símbolos serão pintados de maneiras diferentes? Veja, ele usa 3 cores para pintar 4 elementos. Sendo que uma das cores ele vai repetir. Ele vai ter que usar as 3 cores, certo? Sendo que ele vai repetir uma das cores. Então vamos lá. Eu tenho 3 situações possíveis. Essa primeira em que essa cor aqui vai ser igual a essa daqui, certo? E essas outras duas aqui vão ser distintas. Essa segunda situação em que essa cor, esse elemento vai ter a mesma cor desse outro elemento. E essa situação aqui em que esse elemento vai ter a mesma cor desse elemento. Beleza? Vamos lá então, ó. Imaginemos o seguinte, olha só. Para esse meu primeiro caso aqui, segundo caso, terceiro caso, para o meu primeiro caso, veja, esse meu primeiro elemento eu tenho 3 possibilidades para pintar. Pode ser branco, azul ou vermelho. Já esse meu segundo elemento eu só tenho uma possibilidade, porque esse meu segundo elemento tem que ser igual a esse outro elemento, a esse meu primeiro elemento, beleza? Porque veja, ele diz, ó, tem que ser contíguo, né, para os 2 elementos de mesma cor, certo? A cor repetida tem que pintar 2 elementos contíguos. Então uma situação que não poderia ocorrer, pessoal, seria, por exemplo, essa daqui, ó, esse elemento e esse terem a mesma cor. Não poderia porque não obedece ao que ele quer na questão, tá bem? Deixando isso bem claro. Aí olha só, eu ainda tenho 2 possibilidades aqui e uma possibilidade aqui. Então fica 3 vezes 2, 6 possibilidades. Para o meu primeiro caso aqui. Para o meu segundo caso, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 3 possibilidades para pintar esse meu primeiro elemento, certo? Pode ser tanto a branca como azul como vermelho. Para o meu segundo caso aqui, ó, meu segundo elemento, eu tenho 2 possibilidades, porque eu já gastei uma tinta para pintar esse meu primeiro elemento. E aqui eu tenho uma possibilidade. Por quê? Porque tem que ser igual ao elemento de cima. E aqui eu tenho uma possibilidade porque eu já usei 2 cores. Então só tem uma cor restante. Então fica só uma possibilidade. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. 6 possibilidades. Certinho. Para o meu terceiro caso, veja. Eu tenho que esse meu primeiro elemento. Eu tenho 3 possibilidades para ele. Pode ser branco, azul ou vermelho. Para esse meu segundo elemento, 2 possibilidades, porque eu já usei uma das cores. Beleza? E para o meu terceiro elemento, eu tenho uma possibilidade, porque eu já usei 2 cores, me resta uma. E aqui, ó, no meu quarto elemento, como eu já usei, como eu tenho que ter cores, a cor repetida ela tem que ser contígua, essa daqui vai ser igual a essa daqui. Esses elementos vão ser iguais, certo? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 fica 6. Então, 6 mais 6 mais 6 dá 18. Por que 6 mais 6 mais 6, Igor? Porque, veja, ou eu tenho esse meu primeiro caso, ou esse segundo caso, ou esse terceiro caso. É ou vem de soma, certo? Então, eu vou somar 6 mais 6 mais 6, que dá 18. O gabarito correto é a letra C de Castro, de Campinense.